Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Hoje é quarta-feira, dia de estudo bíblico na Igreja Presbiteriana Betel, o último estudo bíblico do ano. E eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 1, e eu quero que você me acompanhe na leitura do verso 1 ao verso de número 4. Evangelho de Lucas, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 4. Hoje nós faremos um estudo panorâmico no Evangelho de Lucas, dando continuidade a essa nossa série de estudos bíblicos. Evangelho de Lucas, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, a palavra de Deus nos diz: Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que em nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o início foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foste instruído, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Vamos orar neste momento, curve a sua cabeça e vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos deu, muito obrigado pelo privilégio de poder estudar a Tua Palavra nessa noite e saber que a Tua Palavra tem sempre um ensino para trazer ao nosso coração. Por isso nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração neste momento e nos ajude a compreender essa palavra maravilhosa. É a oração que nós fazemos e a fazemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite nós queremos fazer um estudo panorâmico, um estudo introdutório no Evangelho de Lucas. E alguns aspectos nós precisamos compreender para que nós possamos estudar esse livro. O Evangelho de Lucas, ele não é apenas o mais volumoso dos evangelhos sinóticos, mas ele é o livro mais volumoso de todo o Novo Testamento. Lucas, o Evangelho de Lucas, ele é encarado pelos comentaristas bíblicos como uma obra-prima literária entre todos os livros do Novo Testamento. E também, quando nós mesmo lemos Mateus, Marcos e depois nós lemos Lucas, nós chegamos à conclusão que o Evangelho de Lucas é o relato mais completo a respeito da vida do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Algo que nós também precisamos ter em nossa mente é que Atos é uma continuidade do Evangelho de Lucas. Nós temos o ministério de Jesus enquanto ele viveu aqui neste mundo conosco, o ministério terreno de Jesus em Lucas, e em Atos nós temos a continuidade deste ministério do Senhor e Salvador Jesus Cristo, agora ele nos céus, agindo por meio do Espírito Santo de Deus. Então, em Atos, nós temos uma continuidade do ministério que Cristo iniciou aqui neste mundo, porém se utilizando da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. E Lucas, ele é um evangelho singular em relação ao seu conteúdo e seu estilo. É importante nós lembrarmos que Mateus apresenta Jesus como rei, Marcos apresenta Jesus como servo e Lucas apresenta Jesus como o homem perfeito. Como o homem perfeito. E João apresenta Jesus como filho de Deus. Então Lucas apresenta Jesus como o homem perfeito. Então toda a ênfase do seu evangelho está de acordo com essa perspectiva. Agora, nós estamos falando, o Evangelho de Lucas,
Mas quando nós lemos o início do Evangelho, nós não temos o nome de Lucas aqui registrado. Isso é comum, né? É comum no Evangelho. Não houve necessidade de Lucas colocar o seu nome, porque naquele contexto todos conheciam quem era o gentil Lucas, né? Porque Lucas não era judeu, que escreveu esse Evangelho. Então, provavelmente, por ter sido um evangelho direcionado a uma pessoa específica, Teófilo, então ele entendeu que não era necessário colocar o seu nome no início do evangelho. Porém, há muitas evidências, tanto internas dentro do próprio evangelho, como externas, de que Lucas realmente foi o autor desse evangelho. Inclusive, os pais da igreja aceitaram Lucas como sendo escritor. Vocês se lembram que os pais da igreja são aqueles que viveram logo no segundo século, após a morte dos apóstolos. Os pais da igreja, que são os líderes que deram continuidade ao ministério apostólico da igreja. Lucas é o único escritor gentil do Novo Testamento. Ou melhor, é o único escritor gentil de toda a Bíblia. Nós não temos nenhum outro livro, nenhuma outra carta que foi escrito por alguém que não era um judeu, por alguém que não era um judeu convertido, no caso do Novo Testamento, e no Velho Testamento um judeu temente a Deus. Então, somente Lucas é gentil. Somente Lucas foi aquele chamado pelo próprio Deus para escrever o Evangelho, não sendo da nação de Israel. Seu nome é citado apenas 3 vezes no Novo Testamento. Ele é apresentado, no Novo Testamento como médico, ele é apresentado como cooperador e ele é apresentado como companheiro. Lá em Colossenses capítulo 4, verso 14, o apóstolo Paulo diz: sauda-vos Lucas, o médico amado. Lá em Filemão, versículo 24, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. E lá, na bastante conhecida segunda carta de Timóteo, a última carta que o apóstolo Paulo escreveu antes do martírio, capítulo 4, verso 11, Paulo diz: somente Lucas está comigo. Então Lucas, ele é visto na Bíblia também como um historiador, como médico e como um cooperador incansável do apóstolo Paulo na obra missionária. Ele se uniu ao apóstolo Paulo em Troade, lá em Atos capítulo 16, verso 10 e capítulo 20, verso 5, o próprio Lucas faz menção dessa união, ao ministério do apóstolo Paulo. Ele estava com Paulo quando ele foi preso em Jerusalém. Lucas acompanhou Paulo na prisão em Cesareia e em Roma. E Lucas estava com Paulo na sua segunda viagem missionária. Por isso que o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Atos foram escritos pelo mesmo autor. E ambos têm uma dedicatória a um homem chamado Teófilo. Depois nós vamos ver sobre o destinatário. É muito claro, irmãos, que Lucas escreveu Atos como uma sequência lógica deste evangelho, como nós falamos, O ministério de Jesus enquanto ele esteve em nosso meio, o ministério terreno, depois a continuidade do ministério de Jesus agora por meio da pessoa do Espírito Santo. Lucas, ele permaneceu como médico pessoal de Paulo e também dos outros discípulos e dos outros apóstolos. Nós sabemos que naquele contexto do primeiro século, como era difícil cuidar dos médicos. Era somente os ricos que tinham esses cuidados. E Lucas, então, esse homem chamado por Deus para exercer a medicina e chamado por Deus para exercer o trabalho missionário, ele então usava esse talento que Deus havia dado a ele da medicina, essa vocação, esse chamado para trazer alívio
para os discípulos, para os apóstolos, aqueles que sofriam por conta das suas enfermidades naquela época. Quando nós olhamos para as referências externas da autoria de Lucas, ou seja, aquelas que não estão na palavra de Deus, nós temos um documento muito antigo, datado entre 170 e 180 depois de Cristo, chamado Cânone Muratoriano. E em uma passagem desse Cânone Muratoriano, Irineu, um dos pais da igreja, refere-se à autoria desse evangelho da seguinte forma: Lucas, também companheiro de Paulo, escreveu em um livro o evangelho assim como lhe fora pregado. Um outro documento, também conhecido como prólogo do evangelho, registra da seguinte maneira: Lucas era um sírio, natural de Antioquia, médico de profissão, discípulo dos apóstolos e seguidor de Paulo até a sua morte, até o seu martírio. Ele serviu ao Senhor sem distração, sem esposa e sem filhos, e morreu com a idade de 84 anos em Tebas, capital da Beócia, cheio do Espírito Santo. Olha que interessante, né? Nos documentos históricos, nós podemos encontrar essa menção falando a respeito de Lucas, a respeito do médico amado. Outras referências também existem, como o evangelho, a respeito da autoria desse evangelho, por Tertuliano, Orígenes, Eusébio e Jerônimo. Então, a conclusão que nós chegamos, irmãos, é que embora Lucas não coloque o seu nome de forma clara neste evangelho, foi ele que escreveu. Nós temos evidências internas, nós temos evidências externas, então nós acreditamos que não há dúvidas em relação à autoria deste evangelho. Um outro ponto importante nesse evangelho, que causa uma certa curiosidade em todos aqueles que começam a ler, é a questão do destinatário, né? Lucas, ele escreve esse evangelho para a mesma pessoa, Teófilo. Ele escreve esse evangelho e Atos para esse homem chamado Teófilo. Mas quem era Teófilo? O nome Teófilo significa amigo de Deus. E esse homem, ele era um grego de alta posição social, provavelmente um grego que tinha cidadania romana de nascimento, que se converteu a Cristo, que foi instruído, na verdade, porque olha o que ele diz no capítulo 1, verso 4, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. E aqui a ideia de instruído, em Lucas capítulo 1, verso 4, vem do mesmo termo grego catecúmeno, que nós temos lá em Gálatas capítulo 6, verso 6. Então nós percebemos, irmãos, de uma forma muito clara, que Teófilo, ele era um homem que se converteu, um gentil que se converteu, que foi instruído na palavra de Deus. E quando ele ouviu a palavra de Deus? Há documentos históricos que relatam que após a pregação de Pedro, esse homem chamado Teófilo, que era alguém da mais alta posição entre os cidadãos de Antioquia, ele mesmo cedeu, o grande pórtico de sua casa para as reuniões de culto a Deus. Então foi um homem que ouviu a pregação de Pedro, o Espírito Santo de Deus agiu na vida deste homem, usando para que o povo de Deus pudesse se reunir na sua casa. A partir do momento que ele se converteu, ele então abriu a porta da sua casa para que o povo de Deus pudesse se reunir
É algo interessante, né, irmãos? Abrir a porta da nossa casa para que o povo de Deus se reúna. É uma característica marcante daqueles que se convertem, daqueles que são crentes, que têm o prazer, né, em receber os irmãos em sua casa. Outro aspecto é que, embora o evangelho tenha sido destinado a uma pessoa específica, Teófilo, nós devemos entender que o objetivo era um objetivo universal. Ou seja, todas as pessoas poderiam ler esse evangelho, todas as pessoas teriam contato com este evangelho, como nós estamos tendo neste momento. Então é um documento que Deus preservou para que nós pudéssemos aprender mais a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, é importante nós sempre lembrarmos do público-alvo. E o público-alvo deste evangelho de Lucas era o povo gentil. Era o povo gentil. Eram aqueles que não tinham uma tradição judaica, aqueles que vieram do paganismo e não da tradição judaica. Outro aspecto é a questão da data e a localidade. É importante nós, quando estudamos as cartas, os livros, os evangelhos do Novo Testamento, nós sermos flexíveis em relação às datas. Nós não vamos conseguir ter uma data exata. Porém, nós temos possíveis datas em períodos. Então, tudo indica que o Evangelho foi escrito cerca do ano 60 depois de Cristo, quando Paulo estava preso em Cesareia. E por que os historiadores, os comentaristas bíblicos defendem essa data? É porque Atos termina com a prisão de Paulo em Roma, antes do seu martírio. Se Lucas soubesse da soltura de Paulo ou de seu martírio, ele provavelmente teria mencionado no livro de Atos. Também, irmãos, não há nenhuma menção em Atos das viagens de Paulo depois de sua soltura da primeira prisão, nem mesmo dos fatos registrados nas epístolas pastorais, como Timóteo e Tito. Lucas também não faz nenhuma referência à destruição de Roma, algo que aconteceu em julho do ano 64 depois de Cristo. Se Lucas tivesse escrito depois desse período, do ano 64, com certeza ele teria registrado essa que foi uma das maiores tragédias naquele contexto. Então, a conclusão que nós chegamos é que Lucas e Atos foi escrito antes desses acontecimentos que nós citamos para os irmãos. Algo importante também é que, como companheiro de Paulo, Lucas aproveitou os 2 anos que ele ficou preso em Cesareia, debaixo do comando dos governadores romanos Félix e Festo, para viajar pela Palestina e entrevistar muitas testemunhas oculares a respeito de Jesus Cristo. Quando nós olhamos lá para o capítulo 1, nós percebemos que ele, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Ou seja, Lucas ele foi buscar aqueles que viveram na época de Jesus, aqueles que conviveram com Jesus, aqueles que ouviram os ensinos de Jesus, aqueles que agora são ministros da palavra, ou seja, que estavam pregando a respeito do evangelho de Jesus. Então Lucas, como historiador, ele pesquisou, foi um trabalho de pesquisa, ele diz, de acurada investigação, acurada investigação. Ou seja, ele se aprofundou na investigação a respeito do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que em Lucas nós temos um evangelho completo. É claro, irmãos, que os 3 evangelhos se completam, Mateus, Marcos e Lucas,
por meio desses 3 evangelhos, nós podemos ter uma visão muito clara e ampla da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que Deus entendeu que é suficiente para nos conduzir a uma vida de piedade, a uma vida de adoração e a uma vida de serviço ao nosso Deus. A linguagem que Lucas usa se divide em 3 partes. O prefácio, que é o capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, ele escreveu num estilo bem clássico. No capítulo 1 e no capítulo 2, Lucas ele abandona, né, esse estilo clássico e ele escreve então de uma forma hebraica, ou seja, uma mentalidade hebraica. A partir do capítulo 3, o evangelho foi escrito num tipo de grego helenístico, ou seja, é um grego muito conhecido do povo naquela época. A mesma versão grega da tradução da Septuaginta, né? Do Velho Testamento traduzido para a linguagem grega por conta da helenização. Então nós nos lembramos do período interbíblico, quando tudo foi dominado pelos gregos e a linguagem universal se tornou o grego. Então o Velho Testamento ele foi traduzido também para a linguagem grega. Lucas ele usa 266 palavras, além de nomes próprios que não são achados em outras partes do Novo Testamento. Por isso que Lucas se torna um grande desafio para o intérprete bíblico, para aquele que vai pregar em Lucas. Por quê? Porque ele se utiliza palavras que não são utilizadas em nenhuma outra parte do Novo Testamento. Então, isso torna a tarefa do intérprete bíblico uma tarefa um pouco complicada, porque ele não terá um ponto de referência. Não é impossível, né? Não é impossível interpretar o Evangelho de Lucas. Pelo contrário, os pastores de todas as épocas pregam neste Evangelho. Mas nós colocamos aí como um desafio, né? Como um desafio entender o Evangelho de Lucas, porque ele se utiliza, né, 266 palavras que nós chamamos de rapax legomena, ou seja, palavras que aparecem uma vez apenas no Novo Testamento. A estrutura de Lucas e de Atos é algo muito simples, tem uma unidade que se integra, e o andamento de ambos os escritos exigem uma semelhança, né? Eles são semelhantes. Por exemplo, o conteúdo do Evangelho de Lucas pode ser sintetizado em 3 nomes: Nazaré, Cafarnaum e Jerusalém. Atos também, Jerusalém, Antioquia e Roma. Alguns registros de Lucas são bem peculiares, né? Por exemplo, o capítulo 1 e 2 trata do nascimento e infância de Jesus. Dos capítulo 9, verso 51 até o 19, verso 27, trata da jornada de Jesus em Jerusalém. E coloca ali passagens que são tratadas somente por Lucas, que nós não encontramos nem em Mateus, nem em Marcos. Se lembrem que Lucas ele fez uma acurada investigação, né? Ele fez uma profunda investigação para que ele pudesse, então, escrever o seu evangelho. Com tudo isso em mente, irmãos, então nós podemos olhar para alguns aspectos importantes, especiais no Evangelho de Lucas. Alguns aspectos doutrinários, alguns aspectos teológicos que se tornam algo prático na vida de todo aquele que lê este precioso Evangelho. E o primeiro deles, irmãos, eu creio que já ficou bem claro, né? Quando nós falamos que é um Evangelho que foi escrito
por um gentil, o único gentil que escreveu um documento que faz parte do Novo Testamento. Por isso, o primeiro aspecto especial, doutrinário e teológico, é a respeito da universalidade da salvação. E como que Lucas faz isso? Lucas, ele leva o leitor, Teófilo, e também os outros leitores, a genealogia de Jesus em Adão. Quando nós olhamos lá para o capítulo 3 de Lucas, que fala a respeito da genealogia de Jesus, capítulo 3, do verso 23 em diante, nós temos, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Era conforme se pensava, filho de José, filho de Eli, e ele então vai citando os descendentes de José. Mas ele não para em Abraão. Ele não para em Abraão, aquele que deu origem ao povo de Deus. Pelo contrário, ele continua. E ele leva o leitor até Adão, filho de Deus. E por que ele faz isso? Ele faz esse movimento para mostrar, que essa palavra não é apenas para os filhos de Abraão, no que diz respeito ao sangue, como uma nação, como o pai da nação judaica. Não, mas é para todos, inclusive os gentios. Então o que acontece? Ele, ao invés de parar em Abraão a sua genealogia, que seria ali no verso 34 do capítulo 3, ele continua e vai até Adão. Então nós temos aqui uma curada genealogia, de Jesus até Adão. Por quê? Para mostrar que todos são filhos de Adão e por isso todos receberão a mensagem do Evangelho de uma forma universal. Preste atenção, irmãos, a salvação não é universal. A salvação é apenas para aqueles que o Pai predestinou, que o Pai elegeu. Mas o anúncio do Evangelho é universal. Para todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas e de todas as nações. Essa característica de Lucas torna o seu Evangelho um Evangelho universal. Ele coloca algumas barreiras quebradas no seu evangelho. Por exemplo, o reino de Deus aberto aos samaritanos. E nós sabemos que havia uma dificuldade muito grande entre o judeu e os samaritanos. Mas ele insere também aos gentios o cântico de Simeão, que menciona os gentios. Ele menciona também Jesus, quando ele falou com aprovação acerca dos não-israelitas, como a viúva de Sarepta e Naamã. Ele fala da cura do escravo do centurião. Lá no capítulo 13, verso 35, ele fala de pessoas vindas de todas as partes. Ele fala sobre a grande comissão para pregar o evangelho a todas as nações. Quer dizer, o evangelho de Lucas é um evangelho universal para todas as nações, para os gentios, para aqueles que não fazem parte da nacionalidade judaica. Então é um gentil escrevendo o evangelho para um gentil. Outro aspecto é a atenção que Lucas dá às pessoas marginalizadas. Lucas, ele deixa muito claro no seu evangelho a ênfase do Messias em relação aos mais pobres. Jesus, ele veio para salvar os perdidos, e isso incluía aquelas pessoas que eram deixadas à margem, os marginalizados, que não eram aceitos pela religião tradicional do judaísmo. Em Lucas nós temos uma atenção especial às mulheres, aos doentes,
aos impuros, aos pobres, aos publicanos, aos ricos, aos publicanos ricos, né? Aos gentios, que merecem uma especial atenção neste evangelho. É interessante, né, Lucas narrando que Jesus se aproxima para ouvir publicanos e pecadores. Ele se hospeda na casa de Zaqueu, um publicano que era considerado um pecador. Levi fez uma festa para recepcionar aqueles que eram considerados pelos fariseus publicanos e pecadores, ou seja, que não tinham lugar na religião judaica. Uma mulher pecadora ungiu os pés de Jesus. As viúvas recebem uma atenção especial por Lucas. Olha que interessante, né? Das 12 viúvas que são mencionadas em toda a Bíblia, Lucas cita 3 dessas viúvas. A ênfase de Lucas também está na questão das crianças, né? Queira ou não queira, as crianças não tinham uma atenção como nós temos hoje. Hoje, a atenção está para as nossas crianças, né? Eu me lembro que antigamente, quando chegava a hora do almoço, em um lugar, ou na igreja, ou em um lugar, num casamento, onde nós precisávamos fazer fila, né? A ênfase sempre era, primeiro, os mais velhos, depois, os mais novos. Agora não. Agora a ênfase inverteu, né? Nós acabamos colocando as crianças primeiro, e depois os mais velhos, e depois os mais novos, para comer, né? Em um casamento, em uma festa. Mas no contexto bíblico, as crianças elas eram deixadas de lado. Tanto que quando crianças queriam se aproximar de Jesus, os discípulos não queriam deixar. E é claro, Jesus então dizia, deixe os pequeninos vir a mim, eu quero também, eu vim para os pequeninos também. Então nós percebemos esse desprezo em relação às crianças. Porém, o evangelho de Lucas, ele narra tanto a infância de João Batista, como a infância de Jesus. Ele dá ainda uma ênfase acerca do filho único ou da filha única das pessoas sobre os quais ele escreveu, lá no capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9. Caminhando nessa perspectiva, ele também dá uma ênfase muito grande às mulheres, né? As mulheres, naquele contexto, eram marginalizadas. Mas Lucas enxerga as mulheres como sendo amadas por Deus. E ele escreve acerca de muitas mulheres, Isabel, Maria, a profetisa Ana, a viúva de Naim, né? A pecadora que ungiu os pés de Jesus, Marta e Maria, e aquelas mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. Olha que interessante, irmãos, para aqueles que falam, né, que a Bíblia é um livro machista, Lucas, ele faz 43 referências às mulheres neste evangelho. Então quer dizer, Lucas ele dá uma ênfase especial às mulheres, como dá uma ênfase especial também aos pobres. Ele diz que Jesus veio pregar aos pobres, ele narra, né, as bem-aventuranças aos pobres, e ele faz um contraste entre os pobres e os ricos, né? A bem-aventurança para os pobres e o ai aos ricos. Mas nós precisamos entender que na Bíblia não há nenhuma proibição em relação a ser rico. O rico que alcançou, né, essa proeminência por meio do seu trabalho justo ou por meio da herança, que não precisou enganar as pessoas para chegar à posição onde chegou. Aquele rico, esse rico, ele é bem-aventurado também por Deus. Aquele que entende que por meio dos seus bens, ele contribui para o reino de Deus, ele contribui para a obra do Senhor. O ai para os ricos são aqueles ricos tolos, o administrador infiel, né? Aquele rico que não usava os seus bens para ajudar os pobres. Então, nós precisamos entender, né? Aqui nós não temos um evangelho social, né?
Nós não temos aqui uma divisão entre ricos e pobres. O que nós temos no Evangelho são aqueles ricos que não usam os bens que o próprio Deus concedeu para ajudar os menos necessitados. Outra ênfase no Evangelho diz respeito à oração. Lucas, irmãos, olha que interessante, né? Essa é uma temática boa para nós estudarmos, né? Quem sabe de uma forma mais sistemática, né? Lucas, ele foi o evangelista que mais falou sobre a oração. Ele coloca Jesus como um homem perfeito. E ele enfatiza que a perfeição de Jesus diz respeito à sua vida de oração. Por isso que 7 das orações de Jesus constam somente em Lucas e mostram, olha que fator importante, Jesus orando antes de cada crise de sua vida. Então, antes de Jesus vivenciar as crises que ele vivenciaria por conta da sua vocação, por conta do seu ministério, ele orava antes. Ele orava antes. Jesus, ele orou por Pedro. Jesus orou por seus inimigos, ele orou por ele mesmo. Os discípulos aprenderam a orar com Jesus e a igreja primitiva aprendeu a orar com os discípulos de Jesus. Então nós percebemos que o homem perfeito, Jesus, era aquele dependente do Pai, dependente de Deus, porque ele orava, porque ele buscava a presença de Deus em oração. Uma ênfase interessante também é a questão do louvor, né? Nós percebemos que Lucas ele registra alguns dos grandes hinos da fé cristã, né? O Magnificat, o Benedictus, Gloria in Excelsis e Nunc Dimittis. Então quer dizer, esses cânticos que são importantes para a igreja. E o verbo regozijar-se e o substantivo alegria, nós vemos com muita frequência nesse evangelho, como risos e como festejos. Então nós podemos dizer que o evangelho de Lucas é o evangelho da alegria, né? Enquanto Filipenses é a carta da alegria, o evangelho de Lucas é o evangelho da alegria. A alegria quando perdido é encontrado, a alegria na recepção que Zaqueu fez para Jesus, e o evangelho termina como começou, com regozijo, grande alegria. Outro aspecto é a questão do Espírito Santo. Nós sabemos que o propósito de Deus para a vida do seu povo não se encerrou na cruz, né? Jesus, ele morreu, ressuscitou, voltou para os céus e enviou o Espírito Santo. Mas o Evangelho de Lucas, ele dá uma ênfase muito grande ao Espírito Santo. Por exemplo, João é cheio do Espírito desde o seu ventre. O Espírito Santo cobre Maria com sua sombra. Quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele. O mesmo Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Ele relata que Jesus voltou a Galiléia no poder do Espírito Santo. Quando Jesus pregou na sinagoga de Nazaré, Lucas afirma que o Espírito Santo estava sobre ele. Jesus se alegrou no Espírito e os discípulos seriam ensinados pelo Espírito na jornada missionária. Ele ainda fala sobre o pecado mais grave, né? Que é o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Ele fala sobre o Pai concedendo o Espírito àqueles que pedem. Ele fala sobre Jesus envia a promessa do Pai, revestindo os discípulos com o poder do Espírito. Então o Espírito Santo vem sobre Isabel, sobre Maria, sobre Jesus, sobre os discípulos. Então Lucas fala mais sobre o Espírito Santo do que qualquer outro evangelista. Por isso que nós temos aqui uma continuidade do Evangelho em Atos. Então, Lucas é um preparo, né, para que nós possamos compreender como o Espírito Santo de Deus agiu na vida
daqueles que eram convertidos em Atos na vida da igreja. Em último lugar, nós temos o evangelho das parábolas. Das 37 parábolas que nós podemos ler em Mateus, Marcos e Lucas, 14 aparece somente em Lucas. Então, em Lucas nós temos a parábola dos 2 devedores, do bom samaritano, do amigo importuno, do rico insensato, da figueira infrutífera, a parábola dos lugares do banquete, o construtor de torre e o rei indo para a guerra, a dracma perdida, o filho perdido, o administrador injusto, rico e Lázaro, a recompensa do servo, o juiz injusto, o fariseu e o publicano. Então quer dizer, Lucas, ele era um homem que fez questão de registrar muitos ensinos do mestre por meio das parábolas. Diante do que nós vimos nessa noite, irmãos, nós então caminhamos para a conclusão. É importante, ao concluirmos este evangelho, nós entendermos que ele é um livro de doutrina, que mostra em quem devemos crer. Lucas, ele foi escrito para direcionar a minha vida, a sua vida, a Jesus como Filho de Deus, compreendendo a respeito do seu nascimento, da sua vida, dos seus ensinos, dos seus milagres, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão, e transformarmos isso em algo prático. O que é transformar em algo prático? Transformar em edificação para a nossa vida, nos levando a entender que nós precisamos nos adequar aos ensinos de Cristo e procurar ser como Cristo, que é o nosso Senhor. Então o evangelho de Lucas não é um evangelho apenas de história. Não narra apenas as histórias de Jesus, os eventos da vida de Jesus, mas é um evangelho de doutrina que nos ensina em quem nós devemos crer, como nós devemos crer e como nós devemos viver. É um livro que fala sobre a ética cristã, né? Fala sobre a humildade, fala sobre a honra, fala sobre o serviço, fala sobre nós não fazermos distinções em relação às classes raciais, nacionais, sociais e sexuais, ou seja, não há diferença entre homem e mulher, porque ambos foram recebidos no reino de Deus. E quando eu digo não há diferença, é segundo a doutrina judaica. Segundo a doutrina judaica, espiritualmente, não há nenhuma diferença entre o homem e a mulher. Também é um livro que nos traz conforto, porque nos ensina preciosas verdades que nos fazem ser alegres, felizes, porque nós temos esse evangelho. E também é um livro profético. O evangelho de Lucas também fala sobre profecia. Por exemplo, Isaías 53, cumpriu-se em Cristo o Redentor prometido. Lucas proclama as glórias da vida por vir e as honras, os galardões que nós receberemos quando nós nos achegarmos diante do nosso Criador. Então, irmãos, o evangelho de Lucas, durante toda a história do povo de Deus, tem sido um evangelho com profundos ensinos doutrinários, teológicos, éticos, práticos, que nos fazem viver verdadeiramente como discípulos de Cristo. O meu desejo é que esta palavra fique gravada no seu coração e que todos nós possamos viver conforme os ensinos do Mestre. Vamos fazer uma oração. Pai querido, muito obrigado por esses momentos de estudo, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo privilégio de poder aprender mais a respeito deste Evangelho. Pedimos ao Teu Santo Espírito que aplique essa palavra no meu coração, no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, para que nós, como Teu povo, possamos viver mais e mais para Ti, procurando nos adequar ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nos dê uma
ótima noite de descanso. É a oração que nós fazemos e a fazemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, alguns avisos rápidos. Na sexta-feira nós teremos a nossa reunião de oração, às 19h30. No sábado nós teremos o culto em ações de graças pelo ano que passou e rogando as bênçãos de Deus para o ano que virá, às 20 horas. Então todos devem vir participar. No domingo nós não teremos a escola dominical, mas teremos o nosso culto às 18h30 com a ministração da ceia do Senhor. Deus abençoe sua vida.